Pode sentar no seu lugar, mas por favor não se despeça daquilo que o Senhor já começou a fazer aqui. Eu estava orando hoje e lembrando de tudo aquilo que a gente viveu no Contramão, assistindo o pastor Gabriel Nakayama pregar na Aliança Team. Ele falou um pouco disso. Eu comecei a dizer para Jesus: Senhor, não nos deixa perder aquilo que começou, Jesus. E enquanto a gente estava ali orando, meu pastor falou assim: o meu desejo é que a realidade do que aconteceu no Contramão seja para sempre, ao ponto de quando a gente fazer um evento, as pessoas venham conferir aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está vivendo em Deus, e não seja uma novidade isso. Quantos estão entendendo? Sabe, queridos, eu acredito que uma conferência, no sentido fiel da sua palavra, ela aponta para isso, para nós conferirmos aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Então, nos reunimos as congregações, os irmãos, e juntos nós estamos em uma assembleia conferindo aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? E eu estava comentando com o pastor João agora há pouco: pastor, a galera tem cantado em inglês aí nas outras igrejas, e é impressionante como aquilo que flui desse altar, aquilo que acontece aqui, é dispensado pelas outras novas alianças, por uma galera que respeita e honra essa unção que está sobre a vida do nosso pastor Nonato, sobre a vida do pastor Joane. Amém? E eu queria pedir que você fechasse seus olhos e a gente pudesse orar mais um pouco. Se o Mateus puder me ajudar, a gente pudesse fechar os nossos olhos e desejar, meus irmãos, desejar de todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, ver a glória de Deus nessa noite. Ver a glória de Deus e tomar ciência de algumas coisas, alguns conceitos que nós adquirimos no decorrer da caminhada, que talvez não seja aquilo que o Senhor deseja que carreguemos como igreja, como corpo de Cristo. Pai querido, nós queremos te louvar e te engrandecer, porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero engrandecer o teu santo nome, Senhor, por essa noite. Eu quero te louvar, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade de estar aqui. Eu quero te pedir, Jesus, vem de uma forma poderosa nessa noite. Não é sobre mim, não é sobre o pastor Joane, mas é sobre aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar, Jesus. É sobre aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Nós submetemos a nossa mente ao teu Espírito, cativa ao teu Espírito para aquilo que o Senhor quer falar e quer fazer e quer mover nos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O tema dessa mensagem é a glória que não produzimos, mas atraímos. Amém? Você pode abrir no livro de Levítico, capítulo 9, os versos 22. Tem todo um contexto aí, mas eu vou me ater aos versos 22, 23 e 24. Põe aí pra gente. A Bíblia diz assim: depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou, e tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Diga comigo: a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Aleluia. Meus irmãos, essa noite nós vamos falar sobre essa glória. A glória que eu e você não produzimos, mas nós podemos atrair através da nossa fome, da nossa intensidade, do nosso desespero e de algumas coisas mais que nós vamos conversar nessa noite. Aqui nessa passagem nós temos Arão e o profeta Moisés. Arão sendo treinado para o ministério sacerdotal.
na qual ele tinha que pegar um animal e fazer todo um ritual ali, tinha todo um significado, tinha todo... Não, as coisas elas não podiam ser feitas de qualquer jeito, para que aquele animal fosse o holocausto, fosse a oferta que subisse para o Senhor, para que os pecados do povo fossem perdoados, para que os pecados do povo fossem expiados. Então nós temos aqui um profeta e um sacerdote se movendo de acordo com a palavra de Deus em prol de um povo. Amém? E eu queria falar contigo sobre isso nessa noite e caminhar na vertente daquilo que eu e você não podemos fazer. Nós não podemos manifestar a glória de Deus no sentido Shekinah, no sentido kabod, no original, que é o fogo de Deus, aquilo que vem do alto. Eu e você podemos manifestar aquilo que queima dentro de nós através de ações, de atitudes, como filhos de Deus. Amém? Mas nós não conseguimos manifestar o sobrenatural do Espírito Santo de Deus que ocorre nas assembleias, quando nós estamos reunidos na congregação. E eu vou usar o Antigo Testamento, porque foi onde tudo começou, mas nós vamos caminhar e entender que aquilo que um dia foi o sacrifício no altar, aquilo que um dia foi um animal, hoje sou eu e é você. Amém? Então, o que é a glória de Deus? Como eu te falei, a glória no original hebraico significa kabod. E esse kabod quer dizer a presença visível, a presença manifesta de Deus. Era como Deus se manifestava no Antigo Testamento, através de fogo, através de relâmpago, através de trovão. Existia uma manifestação natural que de alguma maneira apontava para a presença manifesta de Deus. E mais tarde, após os tempos bíblicos, o hebraico passa por uma reforma e a palavra kabod se torna uma palavra que a gente conhece, ela é um pouco mais familiar para a gente por causa da música do Fernandinho, se torna a palavra Shekinah. Amém? Essa palavra não é mencionada na Bíblia dessa maneira Shekinah. Ela está lá como kabod, mas mais tarde, com uma reforma, assim como acontece a reforma no português, no inglês, ela substitui a palavra kabod e a gente conhece a palavra Shekinah. Mas a manifestação dessa presença é a mesma, ela se dava através de um fenômeno natural. Amém? E eu quero me ater aqui, meus irmãos, essa noite ao fogo, porque a palavra fogo aqui, esta que aparece para o povo, é a mesma que aparece no Monte Sinai, quando Moisés tem uma experiência com a sarça ardente. Moisés está lá e ele vê como se fosse uma moita, né? Um galho de uma árvore pegando fogo. E essa passagem nós conhecemos como sarça ardente. E ele vê esse fogo ali, e ele ouve a voz de Deus convidando ele para mais perto. Então ali Moisés tem uma experiência individual. Só que agora Moisés, após ter ouvido o sim de Deus, após ter dito um sim para Deus, e ele ter libertado o povo de Israel, ele está diante do seu irmão, o instruindo, de acordo com a vontade do Senhor, para que aquela experiência dele fosse estendida para uma habitação, para uma cultura, para uma vivência. E se você estava aqui no Contramão, você viu o PH falando sobre isso na quinta-feira, que cultura é tudo aquilo que nós cultivamos. Então, aquele fenômeno que apareceu somente para Moisés, aquela experiência individual, agora ela passa a ser uma experiência coletiva, porque os israelitas, eles veem Arão e Moisés abençoando eles, e então o fogo da presença de Deus desce, e eles começam a gritar, eles começam a pular, aleluia. E esse aleluia, esse grito, essa manifestação de quando a gente se depara com a presença de Deus, com a manifestação gloriosa de Deus, tem uma expressão para louvor chamado Terrila. Quem já leu aquele livro Somos Todos Sacerdotes? Pastor João até já falou dele aqui.
Terrila, meus irmãos, é quando eu e você nos deparamos com a presença de Deus e nós gritamos, pulamos, saltamos de alegria, algo parecido com o que aconteceu aqui em todas as noites do Contramão, nas manhãs também. É quando eu e você nos deparamos com a glória de Deus e nós começamos a nos expressar com espontâneos, com gritos, com júbilos. E eu creio que aquilo que o nosso pastor tem orado, quando ele orou no início do culto e quando ele subiu aqui, o pastor Joane costuma fazer isso. Você nunca viu o pastor Joane se preocupando com o tempo de culto, porque a palavra tem que começar, não. Ele quer que você veja a glória de Deus, Ele quer que nós tenhamos uma experiência com a glória de Deus. E às vezes, eu não vou bater, amém? Eu vou só despertar, tá bom? E às vezes eu fico olhando assim para a gente. Cara, nós não podemos estar indiferentes à presença de Deus. A glória de Deus é algo que eu e você não podemos estar indiferentes a ela. Sabe, nós vamos caminhar na vertente aqui de que a glória de Deus que eu e você não podemos produzir é o fogo de Deus. E hoje esse fogo, ele se dá através das manifestações no meu e no seu corpo, porque não há mais animal para ser queimado. Agora o sacrifício sou eu e é você. Nós somos o sacrifício. Somos nós que vamos nos colocar no altar dia e noite, queimando sem parar. Queridos, e o altar aqui não fala desse altar, plataforma aqui na igreja, mas fala do seu secreto. É leitura da palavra, é devocional, é jejum, é oração. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos ter uma experiência individual para manifestar a experiência coletiva com o Senhor. Moisés, ele teve uma experiência individual com Deus, mas ninguém tem uma experiência individual com Deus para sair por aí se amostrando. Uau, eu vi a sarça pegando fogo e agora só eu vi. Não. Quando Deus te mostra algo, Ele quer que você estenda aquilo para as demais pessoas, para os seus irmãos, para o seu próximo. Então Moisés, ele sai daquela experiência e ele tem um convitezinho de Deus, só para libertar o povo de Israel. Diga para o seu irmão: a glória que você vê no seu quarto é para alcançar as nações. Meus queridos, Deus sempre vai procurar nos usar para abençoar pessoas. O que nós recebemos no secreto, no quarto, não é para ficar lá, é para sair de lá. Amém? Aleluia! Vamos sacudir, meu irmão. Palavra de fogo não tem como ficar só me olhando, não. Vemos vários episódios bíblicos onde o Senhor mandou fogo do céu e isso apontava para a sua presença. É um fenômeno muito comum no qual Deus se revelou ao seu povo no Antigo Testamento. E é por essa vertente, como eu te falei, que nós vamos caminhar aqui, de que o fogo é a presença manifesta da glória de Deus. Amém? E tá aqui hoje, não é tão comum ver fogo descer do céu e você vê um fenômeno natural, né? Algo louco assim na natureza. Se bem que lá na África a gente vê umas coisas assim bem cabulosas, viu, pastor? Parece que lá Deus, eu conversando uma vez com o pastor Nonato, pastor, por que aqui a gente tem essas experiências tão doidas assim com Deus? Aqui parece que Deus é mais visível, meu filho, porque é onde o inimigo muito se manifesta, Deus também manifesta seu poder. E a gente sabe que os nossos irmãos africanos, em sua maioria, eles buscam muito outros deuses, deuses pagãos, e Deus decide derramar um pouquinho mais ali. Amém? Meus irmãos, mas por que nós não devemos produzir? Por que nós não somos capazes de produzir a glória de Deus? Porque certamente nós vamos falhar miseravelmente produzindo fogo estranho. Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, ao eles verem esse acontecimento, finaliza aí nesses versículos do capítulo 9, eles pegam um fogo, eles acendem o fogo e eles vão se apresentar diante do Senhor. Sabe o que acontece? Eles morrem. Porque o Senhor, você pode acompanhar em Levíticos 10, 1, 2. Eles morreram porque eles acenderam fogo estranho na presença do Senhor. O fogo de Deus, ele não compete a nós.
não é o fogo que eu e você podemos produzir. Você vai ler todo o capítulo 9, você vai ver Arão obedecendo aos comandos de Moisés, sendo instruído por Deus, pelo próprio Deus, e eles fazem tudo. Eles botam um animal, eles mancham de sangue nas pontas do altar, na ponta da orelha do animal, na ponta da orelha do sacerdote. Tem todo um ritual, irmãos, mas o fogo desce do céu. Eles não acendem o fogo. O fogo para queimar o holocausto desce direto do céu. E isso nos ensina que a glória de Deus é algo que eu e você jamais conseguiremos produzir. Diga para o seu irmão, você não é capaz de produzir a glória de Deus. Você vai falhar miseravelmente se você tentar. Os sacerdotes, eles possuíam esse ritual, direcionado pelo próprio Deus, para oferecerem holocaustos para a expiação dos pecados do povo. E hoje, eu e você somos os sacerdotes. Nós precisamos de direção, entendimento e obediência. Para o quê? Para nós ouvirmos os céus e sermos respostas para um povo. Amém? Diga para o seu irmão, nós precisamos ouvir os céus e ser resposta para um povo. Aquilo que Deus faz na vida de um homem, meus irmãos, nunca é para alcançar só aquele homem. O plano de Deus nunca é micro, o plano de Deus sempre é macro. Ele quer estender aquilo que Ele tem para fazer na vida de alguém. Ninguém foi alcançado, ninguém foi salvo, curado, liberto para ficar no banco. Não, você foi salvo, alcançado, curado, liberto para curar, para salvar, para libertar, para ir em nome do Senhor. O ID do Senhor é para todos nós. E o interessante é que quando a palavra de Deus diz, quando o Senhor diz ide, antes Ele chama os discípulos para se aproximar, antes Ele chama os discípulos para vir para perto. E o pastor Joane também tem uma palavra muito forte sobre isso. O nosso chamado, meus irmãos, não é prioritariamente pregar e nem cantar. O nosso chamado é ir para a videira e permanecer na videira. Porque quando a gente faz isso, quando a gente está enxertado na videira, é impossível, Joaquim, a gente não dar fruto. Porque a videira, ela dá fruto. O nosso Senhor dá fruto. Caminhar com Jesus é impressionante como os frutos vão fluir em você e através de você. Mas o nosso chamado, meus irmãos, você não precisa entrar na casa do Senhor, você não precisa, você que aceitou Jesus agora, você não precisa ter essa preocupação louca. Uau, o Joaquim canta, o pastor Joane prega, a Raquel intercede, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Querido, você só tem que se apaixonar por Jesus e correr desesperadamente para Ele. Comer da sua palavra, mergulhar na sua palavra, porque vai ser imprescindível, não tem como. A matemática de Deus não bate. Se você fazer isso com paixão e desespero, naturalmente você dará frutos, porque você já vai estar enxertado na videira. Uma coisa que eu tenho aprendido no decorrer desses quase 14 anos liderando a adoração na igreja local e no ministério itinerante, é que a presença do Rei, ela é algo que depende inteiramente dele. Nós precisamos ser sensíveis a isso. Meus irmãos, como eu já errei, como eu já cheguei em lugares sem humildade, achando que eu estava abafando, e eu fiquei cantando lá no céu, lá no alto, sozinho, a igreja ficou só me olhando. E eu desci de lá e Deus disse assim: foi bonito o teu show, porque eu não estava nele. E sabe, eu estava ouvindo a Laura Solgueles esses dias e eu fiquei impactado, Valber, com aquele podcast que tu me sugeriu, porque ela falou o seguinte: a presença de Deus, a ministrar a adoração requer humildade. Você precisa ter humildade para mudar até o seu setlist se for preciso. Você pode ter ensaiado, preparado tais canções, e a galera dos cheios, o pessoal do louvor aqui da igreja, quem caminha comigo sabe, eu mando um repertório com um mês, quando dá com uma semana, Deus fala outras coisas e eu mudo. Até o Valber pena com isso, porque e a letra, negão, e a letra? Eu digo, meu irmão, vai pra lá com esse negócio de letra. Tô brincando, gente, glória a Deus pelo ministério da projeção, amém?
Não é o Valber, né? É a projeção, porque tudo é o Valber aqui nessa igreja. Mas o que eu estou querendo te dizer? No decorrer desse tempo eu aprendi uma coisa: não sou eu que faço, Valber, não sou eu que produzo, não sou eu, pastor. Pastor João já me ensinou muito sobre isso. Herbert, fica sensível, fica atento. E eu vou me segurar para fazer o que ele faz aqui, porque eu não tenho muito equilíbrio igual a ele não. Mas sabe o filme do Karate Kid? Fica atento, porque senão a cobra, né? Meus irmãos, a adoração requer essa humildade, requer essa atenção. Mas eu não vou falar ainda do que é que atrai não. Só vou te falar do que não produz, tá? Nós não geramos fogo, jamais seremos capazes de produzir aquilo que depende inteiramente de Deus. Diga para o seu irmão: nós não produzimos a glória de Deus. Desista, diga para ele: desista, meu amigo. Senão você vai falhar miseravelmente. Quando insistimos em achar que produzimos a glória, o que acontece? Ah, meus irmãos, acontece um fracasso, uma tragédia. Porque nós vivemos uma ilusão, pois nós falhamos em buscar Deus onde Ele não está. Pastor João, ele costuma dizer, quando a gente vai viajando, ele vai conversando comigo, cara, a gente aprendeu a fazer algumas coisas que a gente não deveria ter aprendido. E ele fala, evento é uma delas. Meus irmãos, porque, deixa eu te falar uma coisa, o contramão foi maravilhoso, sim ou não? Mas eu desconfio daquele irmão que estava bem aqui nessa caixa, quase para rachar a cabeça, babando, batendo cabeça, porque tinha toda aquela estrutura aqui e aquele monte de gente, e nesse culto ele está pacato. Sabe, é uma coisa que eu me cobro, eu fico pensando, Senhor, a tua presença está aqui. Eu sei que naqueles dias eram dias onde a nossa emoção estava no ápice, porque as luzes, multidão, música, tudo isso mexe com as nossas emoções. E está tudo bem, gente, não está errado. Mas deixa eu te falar uma coisa: adoração é convicção de espírito, não é emoção, não é algo na alma, queridos. Sabe, você precisa adorar com a mesma convicção se tiver só a puaca da África entrando na tua garganta e o violãozão comendo. Sabe como é que a gente fazia culto lá na África? No farol de um carro. Não tinha energia num bairro lá onde a gente foi implantar uma igreja chamada Canangola, onde graças a Deus hoje o templo da nossa igreja está lá. E nós chegávamos para fazer o louvor. Eu lembro do meu desespero a primeira vez, meus irmãos. Tocar o violão, administrar um farol na minha cara e um mosquitozão entrando na minha goela, pelo amor de Deus. Cada vez que eu puxava, do famba musirão acalma, e o mosquitozão entrando, eu tossindo, eu digo, ei, Jesus, recebe. Confesso para você, pastor, que não é prazeroso igual estar aqui no contramão. Inclusive quando eu estava lá, num encontro lá que a gente procurou uma sombra e não achou, e a gente ficou bem no meio do sol, um sol de 50 graus, e disse, eu me rendo, Senhor, é aqui que é o lugar mesmo. Estava acontecendo o Contramão 2012 aqui, e naquela época não tinha nem internet para assistir, a gente acompanhava só pelo Instagram ainda. Estava começando aquela febre de Instagram. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente não deve haver uma falta em nós, uma falta de convicção de que o Senhor está presente aqui. E nós só precisamos estar sensíveis para ouvir e sentir a sua voz e a sua presença. Sabe, queridos, como eu te falei, eu não quero te bater, mas eu quero te despertar, porque nós não podemos perder aquilo que nós conquistamos por esses dias. E eu nem diria conquistamos, mas provamos. Eu acredito que nós subimos em um nível, amém, pastor? Eu acredito. E o pastor Nakayama hoje mais cedo estava falando, meus irmãos, passou a conferência Contramão, passou a Acamp, o Acamp é que passou mesmo, passou a mover do Espírito, vai vir Overgod, vai passar também, mas deixa eu te falar uma coisa, o teu quartinho vai estar lá, cara, te esperando. Nós precisamos queimar de amor por Jesus.
Talvez os casados que me ouvem, eu estava esses dias lá em casa e pensando sobre isso. Eu estava conversando nessa última viagem com a pastora, antigamente eu ficava de meia-noite até 5 horas da manhã chorando em cima de um violão. Minha mãe batia na porta do meu quarto e perguntava: o que está acontecendo contigo? É alguém fazendo mal contigo? Algum mal contigo nessa igreja? Tu está chorando demais. E eu dizia: mãe, a presença. Mas hoje eu não posso mais, eu não consigo mais, meus irmãos, ficar de 1 da manhã até 5, porque tem o Luan e a Maitê para ir para a escola no dia seguinte. Só que muda-se. Como é que é? Dá que foque, Deus abençoe quem faz o corre. Só que deixa eu te falar uma coisa: mudam-se as estações, mas a fome, a sede, isso aponta para a essência, permanece. Sabe por quê? Porque hoje eu consigo sentir a presença de Deus em um transporte público que eu pego para deixar meu filho na escola. Eu consigo sentir a presença de Deus quando eu estou dando aula para crianças. Eu consigo sentir a presença de Deus, e vem forte, queridos. Porque talvez hoje eu não consiga mais passar horas e horas no meu secreto. Mas deixa eu te falar uma coisa: encontre o Senhor aonde você estiver. Dê espaço para aquilo que Ele quer fazer. Dê brecha para o Senhor, porque Ele vai te surpreender. Quando nós insistimos em produzir a glória de Deus, nós nos impressionamos com o que Deus não se impressiona. Então, iludidos, achamos que podemos pagar para gerar a presença. Meus queridos, nós não tocamos os céus com elementos terrenos. Parede preta, painel de LED, fumaça, boa música, tudo isso é maravilhoso, mas isso não compra a presença de Deus. Pastor Joane colocou essas coisas no contramão. Pastor Lucas vai botar no overgod, maravilha. Mas existe uma galera orando, jejuando, pagando preço, porque nós confiamos no Senhor, queridos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. A nossa confiança precisa estar nele. Sabe, não é um painel de LED que vai transformar a vida de alguém. Tá, que a pessoa vai chegar aqui, ela vai ter uma experiência maravilhosa. Mas, querido, o que vai gerar transformação no íntimo dela é um encontro, um atropelamento com a glória de Deus. E isso eu e você não podemos gerar. Nós só podemos atrair. Se liga aí. O problema é que nos tornamos a geração worship demais. Diga para o seu irmão aí: você é worship demais. E eu fiz até uma paródia para isso, que ela diz assim, ó: worship demais. Eu sou alguém que adora. Minha tatuagem, calça rasgada, um Vans e um violão. Worship demais. Eu sou alguém que só adora. Com a parede preta, um LED, um pad pra trazer um som. Eu entendo do que eu estou falando, porque eu trabalho com isso, queridos. Eu trabalho com a música. E eu falo, vai pro Chip Face, era misericórdia, não, pelo amor de Deus. Nem lembrei do... Deixa eu te falar uma coisa. Eu falo pra galera da banda: gente, tá massa o ensaio, a gente conseguiu organizar as músicas na estrutura de VS, tá tudo lindo, mas cara, pelo amor de Deus, não confia naquilo que vocês sabem fazer, dependam de Deus. Tenham humildade, tenham humildade. Meus queridos, e quantas vezes a gente chegou em algum lugar, pode mudar a música, porque senão... Quantas vezes a gente chegou em algum lugar e falhou o VS, não conseguimos tocar com aquela estrutura, com aquela organização, e a gente teve que fluir. Nessa hora não há como se esconder, sabe por quê? Porque flui a minha e a sua realidade do nosso secreto. Tem uma hora que a performance, ela não é o suficiente. Chega uma hora que a performance, ela não é o suficiente. Tem que ter mais, sabe? Sabe, nós não rasgamos os céus, nós não abrimos o céu
com uma música legal, cara. Às vezes a gente chega aqui e a gente não consegue adorar porque a gente não conhece a música, Marcelo. Mas, cara, se Deus está aqui, Ele é digno sim ou não da minha e da sua adoração, da nossa rendição total. Sabe, a galera a gente acha que o worship é um estilo de vida. E por muito tempo eu falei que a adoração é um estilo de vida e eu continuo dizendo que é. Ou pelo menos deveria ser. Mas isso fala de essência, não de modelo. Worship significa adoração em inglês e se tornou um modelo. Usamos calça assim na canela, tênis branco. Eu estou até meio worship hoje, né? Pulseirinha de couro. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara, isso aqui não atrai os céus, não. O guitarrista, cadê o Wilder? Não vou te denunciar, não. O guitarrista, se a minha é aqui, a dele é aqui, ó. É porque o quê? Então eu não estou batendo, eu estou despertando, amém? Então a gente acha, queridos, que nós sabemos fazer aquilo que nós jamais deveríamos ter aprendido. Sabe, quando nós insistimos em achar que produzimos a glória de Deus, nós falhamos miseravelmente. O sacerdote Arão, meus queridos, ele recebeu diretrizes do profeta Moisés, que foi instruído pelo próprio Deus. E ele não se moveu de acordo com a palavra dele, mas de acordo com a palavra que saía da boca de Moisés, inspirado pelo próprio Deus. Ele não criou nada dele, mas ele foi direcionado. Geramos confusão quando a gente acredita que podemos produzir a glória de Deus. Não adianta eu e você criarmos algo sem Deus e depois pedirmos o aval dele. Deus só sustenta aquilo que começa nele. Filipenses 2,13, meu pastor gosta desse versículo, diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o efetuar, de acordo com a sua boa vontade. E saindo um pouco da palavra fogo e glória de Deus, mas trazendo um pouco para aquilo que seria a vontade de Deus para uma pessoa, eu tenho aqui o exemplo de alguém que decidiu produzir o seu próprio fogo, que foi Sarai, esposa de Abrão. Sara mesmo, esposa de Abraão mais tarde. Abraão sai de uma conversa com Deus, de que vai ter muitos filhos, pastora, de que vai ser pai de nações, de multidões, e ele chega em casa, ele vai encontrar só com quem? Com a esposa dele. Aí eu imagino um cara chegando todo empolgado. Não é igual lá em casa não, viu, amor? Eita, amor! Deus disse que a gente vai ser pai de multidões. Aí a mulher tá lá na panela lá de fogo, olhando assim pra ele. Pô, não é comigo não, que eu tô velho desse jeito. Pode se deitar com H. E ele decide aceitar essa decisão dela. E essa decisão gera uma confusãozinha que até os dias de hoje a gente sofre as consequências dela. Nasce Ismael e Isaac, o filho da promessa e aquele que eu chamo de o filho do jeitinho que o homem dá. Meus queridos, nós não devemos insistir em produzir aquilo que só o Senhor produz. Se o Senhor te prometeu algo, se o Senhor declarou algo em sua palavra, não tente ajudar Ele naquilo que Ele deve fazer não, porque o nosso Deus, Ele não é burro. Não subestime Ele, Ele sabe o que faz. Amém? Se você for estudar a história de José, eu sei que algumas pessoas aí dizem que José dormiu escravo e acordou rei, né? Eu não sei que Bíblia é essa que eles estão lendo, mas você pode ver que a história de José é como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. E se você for analisar bem, eu imagino que José vivia os momentos de crises dele. Porque José, talvez se ele não tivesse passado por todo o processo de Deus, ele era um presunçoso ou um orgulhoso. Porque imagina alguém que é mais novo tendo um sonho que estaria um dia governando seus irmãos e ele chegasse mostrando: eu tive um sonho,
que um dia eu vou governar sobre vocês. Olha a capa que meu pai me deu. Meus irmãos, talvez José precisava, talvez não, eu tenho convicção de que José precisava daquele processo. Porque ele precisava entender algumas coisas até ele chegar na condição de entender que ele havia passado tudo aquilo que havia passado, para no dia da peleja ele ser um socorro presente na vida da família dele. Nosso pastor já pregou sobre isso aqui. Talvez Moisés não teria entendido isso sem o processo. Imagina aqueles homens estando diante de eu falei Moisés, é José. Imagina aqueles homens estando diante de José, sem José ter passado pelo processo e ter visto a mão de Deus em tudo. José ia fazer o quê? Meu amigo, chegou minha vez, chegou minha hora. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora que eu estou na bênção, vai se arrepender. Mas, queridos, ele teve compaixão, porque ele entendeu o processo do que Deus queria fazer na vida dele. Ele entendeu o propósito do porquê Deus permitiu ele passar por tudo aquilo. E talvez você que é nosso convidado, que é visitante, esteja achando essa palavra, glória, fogo, né? Mas deixa eu me direcionar um pouquinho a você. Deixa eu te explicar por que nós precisamos atrair a glória de Deus. Amém? E a igreja de Cristo pega aí também. Porque a glória, ela nos purifica. Se você for pensar comigo nesse fogo que caía sobre o holocausto, nesse fogo aqui de Levíticos que caiu para queimar, ele queimava um sacrifício, que esse sacrifício era para o perdão dos pecados e para a santificação do povo. Amém? Então a glória de Deus, ela nos purifica, ela nos torna santos. A música fala aqui, e é uma verdade, ninguém que se encontrou com a glória de Deus permaneceu do mesmo jeito. Quando a pessoa tem um encontro com a glória de Deus, ela é convidada a andar em santidade. Moisés no Monte Sinai, quando ele ouve a voz, a primeira coisa que ele é convidado é a tirar as sandálias dos pés dele, porque aquele lugar era santo. Diga para o seu irmão, por que atrair a glória? Para ser santo, porque ela nos purifica. Diga para ele. Porque ela é capaz de nos constranger e nos transformar para o propósito que Deus tem para nós. Meus irmãos, se você lê Isaías 6, o apóstolo Luiz Hermínio já falou sobre isso. Do 1 ao 5, Isaías está apontando o dedo na cara, mas no capítulo 6 de Isaías, quando o rei Uzias morre e ele vê o Senhor assentado no trono, e a Bíblia diz aqui que ele vê a glória de Deus, sabe o que acontece? Ele cai em si. Quando nós temos um encontro com a glória de Deus, nós somos constrangidos. O primeiro impacto de um encontro com a glória de Deus é uma autoavaliação. Nós temos ciências dos nossos pecados. Nós passamos a perceber aquilo que nós erramos toda uma vida contra o Senhor, achando que estava certo. E pelo amor de Deus, você que está nos visitando hoje, deixa a glória de Deus te atropelar nesse lugar, cara. Igreja, talvez você tenha 10, 20, 30 anos de experiência com o Senhor. Deixa a glória de Deus te atropelar nesse lugar. Porque se eu te mostrar um personagem bíblico aqui, eu te desafio a me mostrar alguém que teve mais experiência com Deus do que ele. O apóstolo João, meu personagem favorito da Bíblia. Esse homem viu cura de leproso, de coxo. Esse homem viu o maior nível de cura no corpo físico que pode acontecer, que é a ressurreição de um corpo já morto, 3 dias. Esse homem viu Jesus morrer numa cruz, ressuscitar. Esse homem viu Jesus andar em carne aqui na terra após ter ressuscitado. Esse homem viu Jesus ascender aos céus por entre as nuvens, queridos. Quem teve mais experiências com Deus do que João? Mas sabe o que acontece? Ele nunca se fechou para uma revelação de Deus. Porque quando João está lá preso na ilha de Patmos só, ali não tem mais amigos. A ilha de Patmos é afastada num arquipélago, um conjunto de ilhas, ou seja, distante. João tem
talvez a maior revelação que um homem já tenha tido, porque quem viu um relance da eternidade, se não o próprio João? Nós temos relatos de Estevão também, que viu Jesus assentado ao lado do Pai quando ele estava sendo apedrejado. Mas, meus irmãos, João viu detalhes. Sabe por quê? Eu imagino ele já velho, pastor. Eu imagino ele já, pastor Lucas, talvez triste, mas o espírito queimava, porque a adoração não é na alma, é no espírito. A adoração não é na minha emoção, se a música, a luz, a climatização do ambiente está legal ou não. A adoração é no espírito, é dentro. Isaías sai transformado, porque aonde ele, no passo que ele faz a autoavaliação, ele apresenta o pecado e Deus toca naquele pecado, e automaticamente ele se dispõe para ir em nome do Senhor, usando o quê? O lugar que ele pecava, a língua, a boca. Deixa eu te falar uma coisa, por que nós devemos ter um encontro com a glória de Deus? Porque nós precisamos estar alinhados e despertados para o propósito que Deus tem para nós. Todo homem que é atropelado pela glória de Deus, ele vai em nome do Senhor, ele nunca mais é o mesmo. Porque o plano de Deus nunca é micro, sempre é macro. Deus não dá uma experiência individual para que ela não seja expandida para o coletivo. Vamos lá. Deus não dá uma experiência individual. Uau, eu queimei no meu quarto e veio uma música lá e foi... Cara, Joaquim, pensa numa música. Meu irmão, acho que tu nunca viu uma música minha daquele jeito. Aí o Joaquim diz, me mostra aí, negão. Eu vou falar, não, porque é só pro meu quarto. Faz sentido isso? Faz sentido? Não faz sentido. Aquilo que Deus te entrega de precioso no secreto é para que você alcance seus irmãos. É para que você cumpra o propósito daquilo que Ele tem para você. Portanto, nós precisamos atrair a glória de Deus. Sabe para quê? Para nós atingirmos o propósito que Deus tem para nós. Talvez você está aqui hoje e esteja achando o louvor, a palavra, tudo muito crente, muito evangélico. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse é o propósito que Deus tem para a tua vida também, visitante. Se permita ser atropelado pela glória de Deus aqui hoje, porque o que o Senhor tem para começar na tua vida é tremendo, é extraordinário. Sabe, para finalizar, quando é que nós atraímos a glória de Deus? Como é que isso acontece? Quando nós dependemos totalmente de Deus e não da nossa estrutura. Nós depositamos a nossa confiança nele. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Depender totalmente do Senhor e não da nossa estrutura, meus queridos, é como colocar uma cerca elétrica na minha casa, confiando que o Senhor nunca vai deixar um ladrão ao menos olhar para a minha casa. Eu faço um alto investimento lá, eu tenho uma palavra de Deus dizendo, não vão pular a tua casa. Mas daí eu boto uma cerca elétrica lá, confiando na palavra de Deus e não na estrutura que eu fiz. Porque eu atraio a glória de Deus quando eu dependo totalmente dele. É pagar um plano de saúde tendo fé que eu nunca, em nome de Jesus, vou adoecer. É pagar o seguro de um veículo, crendo que o Senhor sempre me livrará de acidentes. Como diz o pastor Joane, plano de saúde e plano e seguro de carro é bom uma coisa, é bom você ter e nunca precisar dele. Essa é a fala do pastor Joane para os seus discípulos. Então, meus irmãos, eu tenho a estrutura, mas eu não dependo dela. Eu dependo do meu Senhor. Esse coração me faz atrair a glória de Deus. Esse coração me faz contemplar aquilo que Deus está fazendo. Quando nós somos obedientes, se você ler os finais dos versos 5, 9, 13, 17 e 21 do capítulo 8 de Levíticos, e os versos 5 e 6 do capítulo 9, você vai ver a Bíblia afirmando que Moisés e Arão faziam tudo conforme a vontade do Senhor.
E fizeram tudo conforme a vontade do Senhor. E fizeram tudo conforme o decreto do Senhor. E fizeram tudo segundo a palavra do Senhor. Querido, não é segundo a tua palavra, é segundo a palavra dele. Você é apenas um cano para canalizar o propósito de Deus na vida de alguém. Sabe, nós temos que ter maturidade para isso, porque às vezes a gente começa a pensar e achar que é sobre nós, mas não é sobre nós. Deus fez algo extraordinário aqui no Correndo na Contramão, sim ou não? Mas o nosso coração para o ano que vem é um coração de humildade, de dependência e de entender que o ano que vem só vai ser mais poderoso se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós dependermos de Deus. E se Ele disser não vai ter, nós vamos ter sensibilidade e humildade para não fazer, porque se a gente fizer, a gente vai estar produzindo o quê? Fogo estranho. O erro de Nadab e Abiú foi terem feito aquilo que o Senhor não mandou eles fazerem. Eles viram seu pai e seu tio se movendo de acordo com a palavra de Deus, mas não se preocuparam em fazer o mesmo. E o pastor Lucas Benedetto, algumas vezes que ele já subiu aqui, ele falou sobre isso, sobre a transição. Toda vez que eu começo a estudar a história dos sacerdotes, eu fico analisando, meu Deus, por que que os filhos desses caras eram tão sem caráter desse jeito? Como é que eles viam os pais deles obedecendo o Senhor em detalhes, sendo tão minucioso, sendo tão atento às diretrizes de Deus, e eles não faziam o mesmo, pastor Johnny? E eu entro em crise, eu começo a orar pelos nossos filhos. O Luan agora começou a perguntar, toda vez ele pergunta, e aí eu entendi um dia desse, ele pergunta, pai, tu foi ungido, foi? E como eu falo muito do meu passado para ele, de quando ele era criança, eu pensava que a pergunta era, pai, um dia na vida aí, tu já foi ungido, tu é um pastor? Ele começou a perguntar isso. E aí eu cheguei de viagem agora, ele perguntou, pai, tu foi ungido lá? O Luan quer saber se toda vez que eu vou para a igreja trabalhar, Valber, se o pastor me ungiu aqui. E Deus falou esses dias conosco, através de um grande homem de Deus, que na nossa unção ele via o Luan na minha frente e a Maitê na frente. Eu falei, filho, no dia que o papai for ungido, você vai estar lá. E o óleo que vai escorrer na minha cabeça vai escorrer na sua. Porque hoje ele começou com um papo de dizer que não queria vir para a igreja, que estava achando a igreja chata. Eu digo, está repreendido, meu amigo. Lá é um dos lugares que teu pai mais ama, tu vai amar também. O que é que está chato lá? Não, porque eu não posso nem correr. Pois quando chegar lá, hoje tu corre até dar carne viva no teu couro do teu pé. E aí vocês viram ele no louvor aí correndo. Falar nisso, cadê ele? Aqui, camuflou aí na pastora que só usa preto. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de transições, amém? Amém? Aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui, meus queridos, nós temos que lutar e clamar e orar para que esse fogo permaneça nos próximos 50 anos dessa igreja. Sabe por quê? É triste pensar nisso, é desesperador pensar nisso. Eu converso com meu pastor João sobre isso, mas deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos, o pastor Nonato vai morrer. O pastor João vai morrer. Eu não vou dizer que eu vou morrer porque eu sou um pouquinho mais novo, talvez dê tempo, né? Mas eu vou morrer também. E aí deixa eu te falar uma coisa. Será que os nossos filhos, será que os filhos dos nossos discípulos, será que a próxima geração, a geração daqui a 20, 30, 40, 50 anos, vão permanecer no mesmo fogo? Será que a gente se preocupou em queimar? Eu gosto de usar sempre o exemplo de uma vela. Uma vela, ela tem duas funções, iluminar um lugar e acender outras. Quem já viu aqui, quando essa realidade... eu já vivi demais. Cortaram a energia da casa, meu filho. Compra ali vai bem ali no seu Chico e compra um maço de vela. Será que o pastor Lucas viveu isso lá no Rio Grande do Sul? Compra um maço de vela. Aí minha mãe acendia uma vela. E nós somos 5 lá em casa. Ela dava para um menino. Você pensa que minha mãe saía acendendo as velas tudinho, com o isqueiro dela? Minha mãe não é burra não, meu filho. Ela acendia uma vela e dizia, acende aí, acende as dos outros aí. Aí, uma vela ia acendendo as outras. Só que eu já falei uma coisa pro Luan, eu chamei ele sério, eu disse, eu não vou passar nada que eu tenho que fazer para ti.
você vai viver aquilo que você tem para viver. Eu vejo pessoas passando o bastão antes do tempo, pastor. Ei, uma vela acende outras, mas ela não deixa de queimar enquanto tiver cera. Ela não deixa de queimar enquanto tiver cera. Vai queimar, queridos. E pode ter um monte de vela inteira acesa, que acabaram de ser acesas, mas ela vai permanecer até acabar a cera. E eu falei para ele: Luan, eu vou te incendiar, mas eu vou queimar até o fim. Eu não vou passar nada que eu tenho para fazer para ti não. Você vai viver as tuas coisas. E ele fica me olhando assim, não entende nada, mas eu falo. Meus queridos, quando eu busco glorificar o nome do Senhor com o que faço, eu atraio a glória de Deus. Quando a minha motivação é glorificar o nome do Senhor, Elias confronta os profetas de Baal. Ele monta toda a estrutura dele, mas no final ele diz o quê? Dó, Lá menor. Lá menor. Eu não posso ficar de pé, Sol, diante da sua glória. Lá menor de novo. Sol, eu não posso ficar de pé. Vamos lá? Diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo. E ele monta toda a estrutura dele, mas no final ele diz o que? Caia fogo do céu. Para que cai fogo do céu? Só para ele mostrar que ele era capaz de fazer alguma coisa? Só para ele mostrar que ele era um profeta que declarava as coisas e as coisas aconteciam? Não, querido, ele queria resgatar uma nação que havia se perdido. Ele queria dizer: Senhor, mostra para esse povo que tu ainda és Deus. Meus queridos, quando eu tenho uma motivação correta, quando eu faço as coisas para glorificar o meu Deus, eu atraio a glória dele. Vamos lá, gente. Fica de pé no teu lugar. Vamos continuar. Vamos atrair a glória de Deus hoje, cara.